E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2019 que fala sobre estática. E a questão diz o seguinte: Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Como esquematizado na figura, sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ali nós temos também o cosseno e o seno de 10 graus. A figura, e aí vem a pergunta: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a pergunta, né? O que realmente a questão está me perguntando? Ela perguntou qual é a força que as fitas fazem aqui, ó, puxando as árvores, né? Cada uma das árvores para o lado. Tanto faz qual que eu vou escolher, porque essas forças são iguais. Na verdade, essa é a força de tração que a fita faz nas árvores. E aí, para a gente conseguir analisar isso, a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, que é um ponto que a gente pode fazer uma relação. Como assim? Ó? Nesse ponto nós temos a força-peso da atleta, nós temos a mesma força de tração daqui da direita, né? E a mesma força de tração aqui para a esquerda. Ó. E aí com isso a gente consegue fazer uma relação para achar a força de tensão, que consequentemente é a força que a fita faz em cada uma das árvores. Beleza, só vamos lembrar que peso, para a gente calcular peso, é a massa vezes a gravidade, onde a massa da atleta é 80 kg e a gravidade a questão manda eu usar como 10, ou seja, o peso que a gente vai usar aqui é 10 vezes 80, que dá 800 newtons. Então a gente tem um peso aqui equivalente a 800 newtons, tá? Esse valorzinho que a gente vai relacionar. Outra coisa que a questão fala é que aqui, ó, com a horizontal a gente tem o equivalente a 10 graus, que é a angulação que a fita ela muda ali da posição horizontal conforme a figura. Para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa situação aqui, ó, onde eu botei esse círculo aqui, ó, e eu vou representar essa situação de uma maneira um pouco mais ampliada aqui em cima, para ficar mais fácil para a gente ver, beleza? Então vamos pensar o seguinte, ó, aqui está a linha horizontal, né? Que eu vou fazer bem exagerada a situação aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Deixa eu botar aqui, alterar o estilo, botar pontilhado, tracejado aqui para ficar melhor para a gente ver. E aí a gente tem a curvatura da corda, né? A corda vai curvar assim e a gente vai ter um ângulo parecido. Deixa eu duplicar isso aqui para cá, ó. Negócio bem simétrico para ficar mais fácil para a gente entender então o que eu vou mostrar para vocês. Óbvio, como eu disse, eu dei uma exagerada aqui para ficar melhor. Aqui a gente tem aquele ângulo, né, que a questão fala ali, que é o ângulo de 10 graus, tá? Dos dois lados, na verdade, só que eu botei só de um lado para a gente visualizar. E aí vamos botar aí as forças, né? O que a gente tem? Bom, nesse ponto a gente sabe que a gente tem a força-peso da atleta, que vale 800 newtons. A gente tem a força de tensão para um dos lados, que eu vou botar de vermelho aqui, ó, força de tensão. E tem a mesma força de tensão para o outro lado. Eu só vou botar de outra cor para ficar mais fácil da gente diferenciar as duas, tá? Então é a mesma força, força de tensão, só que agora para o outro lado. O que acontece? Para a gente resolver esse problema, a gente teria que fazer uma decomposição dessas forças, né? Por exemplo, a força da direita, a gente faria uma decomposição dela numa componente vertical, que a gente pode chamar de TY, e numa componente horizontal, que a gente pode chamar de TX. Essa TX a gente nem vai ligar para ela. A mesma coisa a força da esquerda, a verde, né? A gente pode decompor ela numa componente TY, que é igual à vermelha, né? E uma componente horizontal, que a gente pode chamar de TX aqui também, que é igual a outra TX do outro lado, a TX vermelho, tá? Qual é a jogada aqui? As duas componentes TX se anulariam e a gente pode montar uma relação dizendo então o seguinte, ó, que o peso da atleta ele é compensado pela soma das duas TY, ou seja, né, o peso da atleta tem que ser igual àquelas duas TY que são iguais para cima.
Fazendo isso, a gente consegue achar o valor de TY, né? Como assim? A gente sabe que o peso, pelo que a gente calculou ali, o peso ele vale 800 newtons igual a 2TY, e aí passa o 2 para o outro lado, vai ficar 800 dividido por 2 igual a TY. Então com isso a gente acha o valorzinho de TY, que equivale aí a 400 newtons. Perfeito. Tá, mas sobre o que é o TY? Vamos lembrar, TY é uma componente que constitui a tensão, é uma componente da tensão. E a gente quer achar o valor da tensão, né? Tanto faz se é a tensão da direita ou da esquerda, porque elas são iguais. E agora, para a gente achar o valor da tensão, eu vou dar um zoom nessa partezinha e a gente vai usar um pouquinho da trigonometria agora para resolver isso aí, né? Que é a parte de decomposição. Vamos lembrar o seguinte, ó. A gente está dizendo então que esse vetor vertical, que a gente chamou de TY, mais esse vetor horizontal, que a gente está chamando de TX, são duas componentes. Aí a gente fecha aqui, ó, o formatinho desse vetor aqui, que é a resultante T, que é o que a gente quer encontrar. Tu percebe que isso forma um retângulo, e a gente pode transformar esses três vetores num triângulo retângulo, na verdade, né? Onde basicamente, ó, esse triângulo retângulo tá aqui, ó. Tô ajustando bem em cima e agora eu vou tirar, ó, tá aqui esse triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a tensão, o TY é o cateto e o TX é o outro cateto. E aquele ângulo de 10 graus que a questão me deu lá em cima, né, esse ângulozinho aqui de 10 graus que a questão me deu aqui, ele é justamente o ângulo que a corda tem com a horizontal. Ou seja, como a tensão está na corda, é o ângulo que a tensão tem com a horizontal. Então a gente tem justamente um triângulo retângulo com aquela variação ali de 10 graus. Como que eu faço agora? Vamos lembrar que esse carinha aqui, ó, ele seria o cateto oposto ao ângulo. Então lembra que o seno de um certo ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Se a gente ajustar para o que a gente tem aqui naquela forma geométrica, o que a gente vai encontrar então? Que o seno de 10 graus é igual ao cateto oposto, que é o TY, dividido pela hipotenusa. Lembra ali que a gente já calculou o TY ali em cima e o TY deu 400, então a gente pode mudar aqui, ó, o seno de 10. A questão me deu já como sendo 0,17. Isso tem que ser igual ao TY, que a gente calculou ali em cima como 400, dividido pela hipotenusa, que é o T, né? Que é a tensão que a gente quer encontrar. Beleza? Agora passo o T para lá multiplicando, vou botar aqui do ladinho, ó. Passo o T para lá multiplicando e passo 0,17 dividindo. Então vai ser 400 dividido por 0,17. Para quem não entendeu, o que eu fiz foi isso aqui, né? Passei esse T daqui para cá multiplicando e passei esse 17 que estava aqui para cá dividindo, tá? E aí ficou desse jeito. Fazendo essa divisão, que é a última coisa que a gente tem que fazer, a gente vai encontrar então mais ou menos uma tensão de 2.352 e uns quebrados, né? Mas isso aí já está o suficiente, porque como as respostas estão em notação científica, como é que vai ficar esse número aqui em notação? Vai ficar uma tensão de 2,35 vezes 10 na 3 newtons. Esse seria o valorzinho da minha tensão, olhando ali as alternativas, e isso nos leva direto para a resposta da alternativa D. Tu percebe que é um número aproximado ali, né? 2,4 vezes 10 na 3, a gente achou 2,35 vezes 10 na 3, mas é o valor que mais se aproxima da resposta que a gente encontrou. Então é isso, resposta certa para essa questão, alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!